É muito comum notarmos em algumas pessoas, religiosas ou não, certos receios sem muita explicação lógica, mas com base em experiências ou naquilo que lhe foi contado por alguém que diz ter experimentado. Medos ou coisas que são evitadas para não produzir algum efeito negativo do qual não gostariam. Trocando em miúdos, superstição. Ela existe em quase todas as sociedades e civilizações, atravessando os séculos de geração em geração, e tem força de lei para algumas pessoas. Não comer galinha na virada do ano novo, não deixar os sapatos virados, entrar com o pé direito na casa nova. São vários os exemplos. E hoje trago 5 coisas que muito batuqueiro evita mais do que tudo. Continue conosco e conheça os temores do batuque do Rio Grande do Sul. Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agô a todos. Eu sou Babafio e esse é o canal Batuque RS. Bom, como você viu na chamada, hoje falaremos de algumas coisas que a comunidade batuqueira evita acima de tudo. E as razões se misturam e se confundem nas mais diversas famílias da nossa religião. São como as superstições. A diferença é que temos explicações para que essas coisas sejam tão temíveis e cabe a nós diminuir a zero a possibilidade de acontecerem. E isso significa atenção, zelo, sinceridade e responsabilidade. Vamos então ao primeiro medo do batuqueiro. A primeira coisa, como não poderia deixar de ser, é arrebentar a balança. Para você que não conhece ainda e não compreende a balança, temos um vídeo falando só dela. Vou deixar o card aqui em cima. O rebentar da balança também é chamado de estourar. É visto como um presságio dos piores dentro da nossa cultura. Significa um julgamento negativo daquela obrigação, como uma expressão de fúria do senhor do julgamento Xangô. E as consequências são terríveis. Relatos é o que não faltam, infelizmente impossíveis de se comprovar, mas que exemplificam a gravidade desse acontecimento. É o maior medo de um sacerdote em sua casa. Outro temor do batuqueiro é o santo cair. Bem, o xirê é um momento de alegria, de certo modo de euforia, e é com igual animação que o santo toma os seus cavalos e atendem ao convite de dançar conosco na comemoração de uma obrigação. Diante disso, há o risco de, dado ao que se trata um corpo humano, apesar da energia ser divina, o santo manifestado cair em algum momento. Não é comum, não é normal e por isso muito temido. Seja por descuido das pessoas na hora que ele quebra, seja por descuido na manutenção do solo onde vai pisar o seu cavalo de santo sob a ocupação do seu orixá. Ou até mesmo aquela meia marota que o Nutella insiste em não tirar. A queda de um santo é muito preocupante, pois pode desagradá-lo de tal modo que jamais poderemos vê-lo novamente naquele corpo. E isso é considerado muito mais que um deslize dos responsáveis. Tá gostando? Então, antes de continuar, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva se ainda não for inscrito. E não esquece do sininho para receber quando publicarmos um novo conteúdo. O próximo item da lista é Igbalé, Balé ou Casa de Egum. Se você não entende muito de Egum e ancestrais, deixarei passando no card aqui em cima um vídeo falando sobre. Bem, o balé é no entendimento do batuqueiro o altar dos ancestrais, como uma capela ou túmulo de seus pais quando você sente saudade e vai rezar por eles. Para nós a função é a mesma, a diferença está no modo como nós os cultuamos e saudamos. Há bastante mistificação em torno desse local, que também é sagrado, muito incentivada pela visão que temos do inevitável, de associar a morte a algo ruim. De qualquer forma, mesmo que não possamos nos alegrar com a partida de alguém querido, temos como continuar nos devotando a eles através do balé. Claro que, diferente do quarto de santo, não é um lugar público, isso é, exposto no ilê. E a energia dele é relativamente diferente. E aqui eu quero dizer que é incomparável com a energia do orixá, que nos rodeia, nos protege, mas não é uma energia ruim. E por essa razão, após lidar, alguns preceitos são feitos com a finalidade de limpar-nos dessa energia, que não pode nos prejudicar no dia a dia, por não pertencer ao nosso cotidiano. O quarto item eu considero bem tenso, lágrimas de um orixá.
Eu conheço algumas lendas e histórias a respeito e são bastante emocionantes e até mesmo angustiantes. O orixá inteiro, isso é, a sua primeira fase da ocupação, dificilmente expressa sentimentos através do seu cavalo de santo. E, quando o fazem, é importante prestar atenção, pois tem alguns significados. Um orixá chorar é visto como um péssimo, se não o pior presságio para a vida de seu filho. E é interpretado como um prelúdio de morte. Veja, eu disse anteriormente que não somos capazes de sentir a alegria pela partida de um ente querido, e o orixá acompanha isso na manifestação. Não se esqueça que festejamos a vida acima de tudo. Apesar disso, as lágrimas de orixá não é o fim de tudo. Existem preceitos que podem ser feitos para evitar ou retardar esse destino avisado pelo santo. De qualquer modo, não deve ser ignorado quando um orixá chora diante de você, a menos que seja um Oxum, mas isso é cada vez mais raridade hoje em dia. O último não poderia faltar, e você vai entender por quê. Feitiço. Todo batuqueiro, sem exceção, já disse ou ouviu a frase: "Estão me tocando". E não se envergonhe, isso acontece mesmo. O culto de orixá também é a manipulação de energias da natureza. E elas podem ser positivas ou negativas. Isso fica bem claro quando, por exemplo, cometemos algum erro, trocamos algum elemento em algum ritual. A energia ali invocada pode não ser a desejada e as consequências, portanto, inevitáveis. Fora isso, tem ainda os sacerdotes iniciados de seriedade duvidosa, que utilizam desse conhecimento para prejudicar um irmão ou até mesmo um desconhecido, seja por briga ou por questões pessoais, seja por dinheiro sob o pedido de algum cliente. O feitiço, o dano, dentro da nossa cultura existe sim, e é um dos receios mais banais no nosso meio afro-religioso. E digo isso com propriedade. É preciso também tomar cuidado quando o assunto é feitiço. Afinal, nem tudo de ruim que lhe acontecer terá como causa a má fé de um desafeto. Às vezes, são nossas próprias ações. E os orixás estão aí para nos provar e orientar através dos búzios. De qualquer forma, não se esqueça que Xangô é atento e não ignora nenhum julgamento. Tudo que vai, volta. Então, confie no seu orixá e seja humilde para reconhecer quando a colheita é daquilo que você mesmo plantou. Antes de finalizar, como estou criando o hábito, responderei a um questionamento, hoje do irmão Daniel Volpe Pereira, que pergunta sobre o batuque do peixe. A sua bênção, mano Daniel. O batuque de peixe também é tradicionalmente chamado de segundo batuque ou terminação, onde, após a confirmação e o corte do axé do peixe, é feito um xirê, diferenciado do batuque principal ou primeiro batuque, por não realizar o preceito da balança e por servir predominantemente doces, já que os salgados foram servidos no primeiro batuque. É normalmente nessa cerimônia que se realizam as entregas dos axés de Obé e Orumilá, visto que ocorre após a levantação de toda a obrigação. O peixe simboliza prosperidade, progresso, avanço em todas as áreas da nossa vida, e por essa razão, quem vai no primeiro batuque costuma não faltar no do peixe. Uma das principais características do batuque do peixe é o fato de todos usarem branco nessa ocasião, enquanto no primeiro xerê permite-se que vistam-se de cores dos seus orixás. Essa cerimônia está caindo em desuso nos últimos anos devido ao custo para o ilê, que envolve a contratação de tamboreiro, os gastos geral com comida e manutenção e o tempo dispensado. Ainda assim, existem casas que preservam esse fundamento, que é uma das raízes que diferenciam o nosso batuque do Rio Grande do Sul. Espero ter ajudado, meu irmão. Muito obrigado pela sua atenção. E eu fico por aqui hoje, espero que tenham gostado e se quiserem, deixe nos comentários outros medos do batuqueiro. Quem sabe não faremos outro vídeo com mais deles. Muito obrigado e axé a todos.